Muito bem, tudo pronto por aqui. Estava aqui conversando nos bastidores e, lógico, não posso perder essa oportunidade de conversar com esse universo enorme de inscritos que está aqui acompanhando o nosso congresso online e falar que toda quarta-feira no Instagram da OAB e também da TV Alba, a gente tem o nosso programa OAB na TV, recebendo também esse universo aí, né, de palestrantes, trazendo temáticas diferenciadas a cada semana. Inclusive, aqui neste painel, a gente já recebeu lá no programa o Dr. José Henrique, tantas pessoas que passaram por aqui, já estiveram lá conosco, um prazer recebê-los e já convido, tá? Toda quarta, 9 horas. Vamos lá chamar a primeira palestrante desse painel, ela já está a postos, quero dar as boas-vindas, agradecer a disponibilidade. Doutora Simone Neri, bom dia, já está aqui com a gente? Por favor. Bom dia, Milena. Olá, seja bem-vinda. Prazer recebê-la aqui no nosso segundo congresso online da Jovem Advocacia. A partir de agora, a senhora tem 15 minutos para trazer aí informações sobre esse tema tão importante que é falar de ética, de cordialidade. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito pelo nosso diretor tesoureiro, Hermes Larião, e pela presidente do Conselho Consultivo dos Jovens Advogados, minha querida Sara Barros, e em seu nome cumprimentar toda a OAB Jovem pela primorosa organização desse evento, pela perspicácia na escolha dos painéis, dos seus expositores, pela grandiosidade que esse evento representa dentro do cenário do direito e por colocar a ética sempre em evidência em todos os eventos que realiza. Quero agradecer a diretoria da OAB, na pessoa da nossa secretária-geral, doutora Marilda Sampaio, agradecer a forma serena, segura e sensata que a nossa diretoria vem conduzindo a OAB nesses tempos tão difíceis como nós estamos vivendo. Cumprimentar meus colegas de painel e de conselho, Zé Henrique Chaves, Rui Carlos, Maria Luísa Laureano Brito. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã de reflexão e ter a oportunidade de aprender com as experiências de cada um de vocês. Bom, quando eu fui convidada para falar sobre esse tema, fiquei assim muito estimulada, porque eu acho que assim, diante de tantos obstáculos e tantas dificuldades que a gente está enfrentando com o pleno exercício da advocacia, eu penso que no ambiente da jovem advocacia é sempre, sempre, sempre oportuno a gente pensar nesses conceitos que são tão importantes, que emergem da nossa atividade profissional, como a cordialidade, a ética, e que acabam se desdobrando em deveres para os advogados. Se nós formos lá para o dicionário, cordialidade, ela é traduzida como uma manifestação explícita de afeto, de simpatia, de amabilidade, e a cordialidade, ela vem emanada com a gentileza, né, que é a capacidade de conviver com outras pessoas numa relação que não seja áspera, que não machuque, numa relação que tenha afeto. Então, só que nós estamos vivendo uma vida assim tão apressada, mas tão apressada, que a gente não tem tempo. E essa vida apressada da gente, ela meio que tira um pouco o nosso fôlego e nos causa um pouco de distração. A gente acaba não prestando muita atenção nos outros, eu acabo olhando só para mim, acabamos vivendo aquele cada um por si, Deus por todos. E com isso a gente acaba se distraindo em relação ao nosso modo de ter, de estar, se distanciando da nossa afetividade, se distanciando do respeito recíproco. E isso tudo acaba dando força ao individualismo, um individualismo exagerado, né, onde primeiro eu e depois o outro. Quando a regra deveria ser
a regra dos mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. E nessa guerra de pressões da vida agitada que a gente tem, a gente precisa, assim, saber quem é o nosso real adversário, sabe? E o nosso real adversário não é a outra pessoa, não é o outro advogado, não é o outro colega. Porque se a gente pensar assim, a gente não vai para lugar nenhum. O nosso maior adversário somos nós mesmos. E a gente tem tanto medo de enfrentar essa questão, que a gente acaba preferindo acreditar que o inimigo é o outro. Se a gente aproveitar um pouquinho das lições de Mário Sérgio Cortella, quem eu gosto muito, ele fala que na vida a gente precisa enfrentar o medo. E que para enfrentar o medo precisa ter coragem. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade de enfrentar o medo. E quem não tem medo não é corajoso, não. Quem não tem medo é inconsequente, é irresponsável. Né? A melhor maneira de ficar inseguro na vida é você achar que você está seguro demais. O advogado deve ter a insegurança de que ainda há algo de novo para ele fazer. Ele precisa ter medo de ficar ultrapassado para ele poder se dedicar ao novo, para ele poder se dedicar ao estudo. Ele precisa ter medo da capacidade de aprender para ele sempre se lembrar e se dedicar que o estudo, que o aperfeiçoamento é sempre constante. Ele precisa ter medo de perder o poder de estimular as pessoas para ele poder se tornar um condutor de esperanças. Ele precisa ter medo de não encantar mais o jovem que está iniciando a profissão, porque senão ele não planta a advocacia na sociedade. Então, a gente tem que se provocar o tempo todo para não se acomodar. E a gente precisa ir além daquilo que é o nosso limite, sabe? A gente precisa interromper essa correria insana que a gente vive e prestar mais atenção no mundo, na vida. Ser cordial com o outro, ser afetuoso no trato, ser simpático, ser amável. A gente não precisa estar em permanente estado de guerra. E nesse sentido, a gentileza, a convivência ética é uma questão de decisão. A decisão de querer fazer o bem. Porque fazer o bem, assim, faz bem. E quando a gente é gentil, a gente se torna um ser humano melhor. Você não perde nada a ajudar o outro. Quando a gente ajuda um colega, isso não retira nada da gente. Ao contrário, quem mais ensina é quem mais aprende. E a consequência que vem de você ajudar ao outro é que você ganha mais. Nesse sentido, vem a ética, né, como um conjunto de valores e princípios que nós usamos para nos orientar de como a gente deve agir em relação a outras pessoas, às instituições. Ética e decisão, ética e escolha, tá? E assim, inspirada um pouco no apóstolo Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, ele fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Então, Paulo de Tarso traz para a gente uma importante reflexão que a gente deve fazer antes de tomar qualquer decisão. E quando eu penso na advocacia, essa frase ela toma um significado ainda muito mais especial. Quando a gente ingressa na profissão, a gente amplia a nossa autonomia. A gente cresce a possibilidade da gente decidir segundo a nossa vontade.
Mas, todavia, ao mesmo tempo que isso acontece, é nessa fase que a gente começa a construção da nossa carreira. E a gente começa a perceber que a gente é capaz de mudar o rumo da história de outra pessoa. Então, vem Paulo de Tarso e me fala, eu quero, eu posso, eu devo. Esse eu devo, ele está relacionado com o jovem exercer a sua liberdade de escolha dentre os diversos caminhos que a advocacia vai lhe oferecer. Claro que nenhuma escolha é totalmente livre. O querer da gente sofre influência dos grupos que a gente convive, tá? Ainda que a gente pense que está decidindo sozinho. O eu posso, ele está relacionado com o poder que se tem de fazer algo. É aqui que a gente adquire aquela capacidade de tornar realidade as nossas escolhas. É que é preciso estar sempre atento às escolhas que fazemos e aos caminhos errados que essas escolhas podem levar. Pois, às vezes, a busca pelo sucesso, pela notoriedade, rápidos e a qualquer preço, vai afetar seriamente a carreira do profissional. Eu devo estar relacionado com o pensar consciente, avaliando se aquilo que eu quero e aquilo que eu posso fazer é realmente pertinente. Eu devo o desenvolvimento da capacidade da gente avaliar situações e da postura que se deve adotar. Então, a rebeldia que é tão maravilhosa na juventude, né, ela às vezes é associada a um desejo de afirmação profissional que interfere diretamente nessa questão. Porque às vezes acaba diminuindo um pouco aquela capacidade de julgar o certo e o errado, o desejo de se fazer o que não se deveria fazer, pautado nessas motivações de crescimento rápido e de sucesso a qualquer tempo. Por isso que essa reflexão, eu quero, eu devo, eu posso, é fundamental. É muito mais importante do que simplesmente saber o que está proibido na lei e o que está permitido na lei. Mas, assim, sendo ainda mais explícita, o que eu, profissional do direito, não devo fazer? Eu não devo fazer aquilo que vai marcar negativamente a minha história, aquilo que vai desonrar a minha família, aquilo que vai diminuir a credibilidade que os meus clientes depositam em mim, o que ofende a dignidade da advocacia. É absolutamente incompatível com a ética, com a dignidade, com a cordialidade, o advogado ser instrumento de fortalecimento das desigualdades sociais. Doutora Simone. De incitar ou de praticar a violência de forma física, de se recusar ao diálogo, de compartilhar notícias que não são verdadeiras. Doutora Simone, com cordialidade, vou lhe interromper um pouquinho. Já estou concluindo. Só para lhe dizer que faltam 5 minutinhos, tá? Para você já organizar as ideias e finalizar. Obrigada. Tá. Mas deixe Simone à vontade. Não, mas está dentro do script, tá? Então, o advogado, ele não pode ser instrumento, né, de intimidação, de discriminar o diferente, de ter preconceitos de raça, de classe social, de religião, de orientação sexual, de nacionalidade, ou mesmo a neutralidade. Não é compatível com a ética. A omissão permissiva, a condescendência com erro. Então, num plano geral, atitudes éticas estão relacionadas com a responsabilidade de você gerir o próprio trabalho, de você cumprir os prazos que são estabelecidos na lei, mas também pelo seu empregador, pelo escritório de advocacia que você trabalha, saber gerenciar o seu tempo para justamente cumprir esses prazos. Ser ético é ter disciplina para você gerenciar a sua própria vida.
é ter confiabilidade para manter o sigilo das informações dos teus clientes. A honestidade é outro fator importante, ser verdadeiro com os colegas, ser verdadeiro com os clientes, informando inclusive eventuais problemas, riscos, reconhecendo erros quando for necessário. Respeito nas relações interpessoais, usando bom senso e nunca apelar para a violência. Então, depois disso, a gente começa a perceber que o nosso código de ética, ele só faz reproduzir valores para mantermos saudável a nossa atuação profissional. E não pensem vocês que o código de ética é feito só para advocacia, não. Ao contrário, o código de ética é feito também para nortear a sociedade a respeito do que ela deve esperar e do que ela deve exigir da advogada, do advogado. Por isso, o código de ética não é só uma lista de verificação do que é certo, do que é errado, do que eu posso e do que não posso, mas ele é um guia, sim, para a tomada de decisão, passando pela reflexão do quero, posso e devo, trazendo um padrão ético que satisfaça minimamente essas exigências de decência, de dignidade nas relações entre os profissionais. E desses profissionais com seus clientes, com os demais agentes públicos. Então, essa compreensão da deontologia profissional passa pela adequada percepção de que você deve ter dessas possibilidades que vêm dessa ligação entre moral, ética e direito. Por isso, a cordialidade, a gentileza, a honestidade, a boa-fé, a honradez e a solidariedade devem estar sempre presentes em todas as relações sociais, mas principalmente na advocacia. E principalmente os profissionais terem esses valores como marca registrada da atuação deles. Eles vão ter, sim, muito mais chance na advocacia moderna, pois toda essa avaliação, todo esse perfil é constantemente avaliado pela sociedade e pela nossa clientela. Então, é importante sempre que a gente não tenha só um discurso, mas que o nosso atuar esteja, sim, sintonizado com essas melhores práticas da advocacia. É preciso ouvir o outro, é preciso prestar atenção no outro. Estamos todos no mesmo mundo. Somos todos condôminos da terra. A cordialidade, a gentileza, a ética deve sempre iluminar o nosso caminhar. O meu obrigado a todos e a todas. Doutora Simone, muito obrigada. Eu compartilho aqui o que a maioria das pessoas do chat estão falando, da sua sutileza, da sua delicadeza ao falar. Tem aqui a Sara, né, cumprimentando e agradecendo. Obrigada pelas reflexões. A gentileza é um ato de amor ao próximo e ao Criador. Tem também a participação da Cíntia. Cíntia fala o seguinte, verdade, a responsabilidade é uma marca de quem deseja realmente ter um futuro promissor. Muitas pessoas também exemplificando, né, fazendo uma relação com a palestra do professor Stolzen, dizendo que devemos pagar o mal com o bem. E dessa forma eu agradeço também a interatividade dos nossos seguidores que estão acompanhando aqui esse brilhante evento e dou sequência convidando nossa próxima entrevistada, palestrante, doutora Maria Luísa Brito, já está a postos. Quero dar o meu bom dia, se sinta aí abraçada por todos os integrantes, receba as palmas calorosas da nossa plateia virtual e lhe lembro que a gente tem 15 minutinhos para conhecer um pouco mais do seu conteúdo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos os colegas, a todas as colegas que estão acompanhando aqui hoje esse painel na conferência da Jovem Advocacia. Eu quero agradecer imensamente ao convite e o faço em nome de Hermes Hilarião, nosso diretor tesoureiro, que muito apoio tem nos dado aqui, né, a nossa subseção de Guanambi, sempre muito cuidadoso e sempre lembrando de todos nós aqui. Então, eu quero agradecê-lo
por esse convite, agradecer e parabenizar a Sara Barros por esse evento magnífico que nós estamos acompanhando desde quarta-feira. Ontem pude acompanhar alguns painéis e todos com muito conteúdo, todos que realmente nos envolve e nos empolga. E quando pensamos que esse evento é primordialmente voltado para a jovem advocacia, isso é muito valoroso, porque incentiva muitos colegas que estão começando a profissão a ver o que de melhor há, né, e todos os assuntos que estão realmente na vanguarda, assuntos que estão no nosso dia a dia da profissão. Ontem eu acompanhei alguns painéis e quero destacar muito o painel que foi realizado por nossa secretária-geral, Marilda, juntamente com Emília, juntamente com Marco da Costa, um painel que foi muito empolgante para toda a advocacia, mas muito voltada para empolgar o jovem advogado. Eu quero aqui cumprimentar todos os meus colegas panelistas, pessoas que tenho imensa satisfação de conviver, vocês são inspiração para mim. Simone Neri, nossa presidente do Tribunal de Ética, Zé Henrique, um conselheiro que eu conheço há tanto tempo, desde a época da presidência, sempre muito presente no dia a dia da OAB, de todo o sistema OAB. Zé Henrique é um conselheiro que acho que não dorme, trabalha demais, é encarregado de uma comissão que muito pede e requisita trabalho e disposição, e a comissão de publicidade, né, de fiscalização. Você é um conselheiro exemplo para mim, Zé. Receba toda a minha homenagem, um abraço caloroso. Há um ano que a gente não se encontra e sinto muita saudade na nossa convivência. Quero também cumprimentar Rui Carlos, que também é inspiração para mim, um conselheiro tão educado, tão presente e sempre com as proposições tão que empolgam a gente, que nos ensinam. Vocês vão ver logo mais. Quero aqui cumprimentar a Jovem Advocacia e o faço em nome da Jovem Advocacia de Guanambi, da subseção de Guanambi, que é a minha subseção. Nós estamos atravessando momentos tão difíceis nesse tempo de pandemia, e a advocacia tem sido castigada, toda ela. Mas é verdade que os jovens advogados têm enfrentado inúmeras dificuldades e obstáculos ainda maiores para iniciar a profissão. Esse último ano foi um ano ímpar, todos nós estamos reaprendendo a trabalhar, né, revendo nossos conceitos, e isso tem realmente impactado enormemente a advocacia, que já vinha de vários problemas, que já vinha com vários problemas no dia a dia da labuta, né? A gente tinha tanta dificuldade e isso foi elevado a um grau máximo com a pandemia. E cabe a mim aqui hoje falar um pouco sobre os deveres do advogado, né? Os deveres impostos ali no nosso Código de Ética. Falar depois de Simone é uma responsabilidade enorme, porque ela domina tanto esse assunto. Eu quero focar na minha experiência como dirigente de ordem, como advogada, dos problemas que nós estamos, assim, enfrentando no dia a dia e problemas que estão somatizados e foram elevados nesse último ano. Nós vemos todos os dias, infelizmente, o nosso Código de Ética ser violado. Todos os dias nós vemos nosso Código de Ética ser ignorado. Perdão, acho que teve uma falha aqui de transmissão. Nós vemos o nosso Código de Ética ser ignorado. Nós vemos todos os dias nosso Código de Ética ser deixado de lado por grande parcela da advocacia. Isso muito nos preocupa, como advogada atuante e como dirigente de ordem. Nós estamos enfrentando problemas muito sérios na verdade, na perspectiva e na visão do advogado, do que é a advocacia. Hoje está tendo uma paridade que, ao meu ver, não é de bons olhos, não é de bom tom e distorcia totalmente da essencialidade da advocacia, que é a mercantilização da nossa profissão, não é? Então, os nossos deveres, as nossas obrigações que estão ali inseridas em todo o Código de Ética, mais especificamente no artigo 2º, que nos seus 13 incisos discrimina com muita propriedade
e singularidade, nossos deveres, juntamente com tantos outros, mas eu vou focar aqui em 2 artigos especificamente, no 5º e no 7º. O artigo 5º do nosso Código de Ética, ele fala da mercantilização. É vedada a mercantilização da advocacia, seja ela de qual forma for. Nossa profissão, ela é incompatível com a mercantilização, com a comercialização, com esse viés empresarial. E o artigo 7º, ele fala sobre a captação de clientes, que de igual modo é vedada, seja de forma direta, seja de forma indireta. O que nós estamos vendo, e isso é um processo de muito tempo, não é de agora, mas que foi sim elevado a um grau muito assustador na pandemia, é que esses deveres, a ética, a cordialidade também, têm sido deixados de lado pela atuação dos advogados nas redes sociais, pela atuação dos advogados nos meios de comunicação, esquecendo-se um pouco daquilo que a gente tem na essência, nosso dever na essência, para transformar a nossa profissão em algo vendável, né? Para se colocar não mais primordialmente como advogado, mas mais como um comunicador, como um apresentador de um produto, como um empresário, como blogueiro, não que o ser blogueiro seja proibido, mas há limites, e esses limites têm sido recorrentemente violados. Isso nós estamos acompanhando todos os dias, tenho certeza que todos vocês já viram as postagens que alguns colegas fazem, que não tem, assim, relação com a atividade de advocacia na sua essência. Porque postar na frente de uma delegacia, na frente de um fórum, postar um resultado de um trabalho, postar uma decisão judicial, postar um pedido na internet, um requerimento, isso impõe, isso demonstra, muitas vezes, uma dissociação, ignorar, na verdade, uma ignorância sobre o código de ética e os deveres profissionais. Há um excesso, e esse excesso, ele precisa ser analisado e ele precisa, sim, ser extirpado na nossa profissão. Nós estamos vivendo um momento que há uma resolução, há, na verdade, uma proposta de mudança do nosso código de ética para viabilizar uma publicidade de maior alcance pela advocacia. Mas isso ainda não está efetivamente, na verdade isso não foi ainda apreciado pelo Conselho Federal, está prestes a ser apreciado, mas isso não significará também uma abertura total de portas para que a publicidade seja feita sem observância dos deveres profissionais. Essa é a nossa preocupação, essa também é a minha colocação aqui, como uma tentativa de realmente levar ao debate o que a gente pode fazer e aquilo que a gente não deve fazer, sob pena de colocar a advocacia numa situação que não é a que a nossa profissão merece. Como bem disse Simone, nós temos sempre que primar pela ética, nós sempre temos que primar e zelar pela nossa conduta, por nossa visão, pela nossa imagem na sociedade. O advogado, ele vende a honradez, ele vende a dignidade, ele vende um trabalho sério. É isso que faz o cliente procurar o advogado. É a confiabilidade, não é? É aquela certeza de ser bem representado em juízo, é a certeza de ser bem representado num acordo, é a certeza de ter alguém profissionalmente preparado e que também tem outras características que faça o cliente ter essa confiança. O que estamos vendo, o que estamos assistindo, tem um grande impacto, tem tido um grande impacto na advocacia. Os advogados estão esquecendo de alguns deveres que são muito caros. Quando a gente coloca a advocacia numa forma mercantilista, a gente tira dela aquela essência de essencialidade da justiça. Nós somos uma atividade diferenciada, nós temos uma profissão que é um munus público, uma atuação privada de munus público, nós temos uma proteção na Constituição Federal, nós temos regras de proteção para nos deixar livres para praticar os atos da nossa profissão, porque nós tratamos de coisas mais caras
do cidadão. Nós estamos ali a lutar por liberdade, por patrimônio, por honra. Nós estamos a ser a voz do cliente, da pessoa, do cidadão, no judiciário. Nós temos uma grande responsabilidade no nosso atuar. Então, isso nos requer e nos exige um comportamento extremamente sério, extremamente de acordo com as regras, porque se o advogado burla as suas próprias regras, isso passa também uma certa incoerência para a sociedade, não é? Se burla, se não respeita o código de ética, nos deveres que tem que seguir, como então o cliente vai acreditar, vai confiar, vai realmente outorgar ali um mandato para aquele profissional? Isso tudo tem que ser ponderado. É claro que nós vivemos em tempos outros, nós estamos num momento de distanciamento social, onde todos os eventos, inclusive esse aqui, está acontecendo por meio virtual, então também a comunicação exigiu uma mudança, né, para ser apresentado à sociedade, para chegar até os clientes. Então, nossa publicidade, ela permite e tem um caráter informativo, ela inibe, né, que seja feita de uma forma mercantilista, e isso tem sido um entrave para muitos advogados. Eu sou de uma subseção média, de tamanho médio, tenho 700 e poucos advogados, e tem gerado um grande problema. Alguns advogados aderiram às redes sociais como uma propaganda. Então, todos os dias existem postagens de manhã, de tarde, à noite, contando o dia a dia, contando de sucesso profissional, contando de sucessos em ações específicas, muitas vezes debatendo casos concretos, indicando e falando de clientes, postando fotos com clientes. Isso tudo, se a gente for olhar o código de ética, se a gente for analisar e não precisa de uma análise profunda, nós encontramos ali vedações. Não precisa grandes conhecimentos, basta ler o código de ética, que você vai ver que não pode expor o cliente, que não pode falar de casos que esteja trabalhando, que não pode romper o sigilo profissional. Então, é uma questão que a gente precisa enfrentar e enfrentar com seriedade. Claro que o uso das redes sociais pode e deve ser utilizado de uma forma que não viole os nossos deveres, que não exponha a advocacia de forma indevida. É possível que a gente use, que possa usar, que os advogados usem as redes sociais. O que nós temos aqui que pensar um pouco é como tem sido feito esse uso, de qual modo tem sido feito esse uso, se isso realmente valoriza o profissional ou denigre, e denigre é até um termo bem, né, não se usa mais e é terrível. A forma que tem sido utilizada, ela viola a dignidade profissional, viola a advocacia como um todo. Eu quero aqui trazer esse ponto, e é um ponto de, não quero impor um pensamento, eu quero trazer a reflexão realmente. O que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer para mudar tudo isso. Eu não sou partidária do uso das redes sociais para esses fins, dessa forma, vejo todos os dias e recebo muita reclamação dos colegas que não fazem o uso dessa forma e têm sido atacados, sentem violados pelos que fazem. Então, é uma gama muito crescente, é uma gama que está crescendo. E depois da pandemia, eu vejo, e acho que todos nós aqui observamos, que houve mesmo um crescimento desmedido disso. E Maria Luísa, OAB... lhe interromper só um minutinho para falar dos 5 minutos restantes, tá, na sua palestra. O que ele quer mostrar para a sociedade? O que quer ser visto? Ontem eu estava assistindo alguns painéis e me chamou a atenção muito a fala de um advogado. Eu não o conhecia, o nome dele é Baltazar Bittencourt. Ele falando desse uso extremado das redes sociais, e ele falou uma coisa que eu achei muito pertinente, que o advogado deve refletir. O advogado que está fazendo esse uso e aquele outro que também está ali o tempo todo reclamando daquele que faz o uso. Nós devemos analisar o seguinte: o que se passa qual a imagem que uma pessoa que posta de manhã, à tarde e à noite sobre o seu dia a dia no escritório, sobre suas conquistas pessoais, sobre os vários processos que estão em andamento, sobre todo o sucesso, porque ninguém posta nada, não posta muito pelas dificuldades, mas pelo sucesso.
Que horas essa pessoa vai redigir? Que horas essa pessoa faz audiência? Que horas essa pessoa protocola processo no PJE? Que nós passamos horas para conseguir protocolar uma petição. Então, demonstra muito mais que essa pessoa não trabalha e, efetivamente, ela não tem todos aqueles processos que ela diz ter, do que demonstra um sucesso profissional. Então, também por esse prisma, nós devemos analisar, porque não é real uma vida e não deve ser, né, a gente não deve vender e demonstrar algo que não exista. Isso causa um conformismo no cliente lá na frente. Você pode até alcançar alguém, você pode até captar, e vai captar ilegalmente cliente, mas pode produzir e depois esse cliente ficar muito decepcionado com o trabalho. Isso acontece e nós da OAB, nós sabemos que isso acontece muito e chegam até nós. Simone, ali no Tribunal de Ética, todos os dias recebem esse tipo de processo, esse tipo de representação. Não é? O conflito com o advogado e o cliente tem cada vez mais ocorrido. Às vezes as pessoas, inclusive, chegam para reclamar do que foi vendido, do que foi prometido. O advogado não pode prometer, isso está dentro dos nossos deveres, nós temos que explicar as causas, nós temos que explicar os caminhos, mas nós não podemos, de forma alguma, comprometer com o resultado. Isso vai além da nossa possibilidade. E é uma das coisas que também tem sido muito debatido, porque são coisas que têm chegado todos os dias à OAB. Essa promessa de sucesso, essa garantia de resultado. Isso é um demérito para a nossa classe. Isso não pode ocorrer, isso não pode existir. Um advogado que promete resultado, ele não está... ele está, inclusive, na verdade, se colocando numa situação muito sensível, porque o cliente, se tem tanta garantia de um resultado, ele pode imaginar, e às vezes ele é levado a imaginar, que os caminhos que serão percorridos não serão aqueles da legalidade. E isso é algo que expõe a advocacia e expõe todos os colegas que estão ali a militar. A relativização desses deveres, a relativização da ética, a relativização da relação de advogado para advogado, de advogada para advogado, tem sido um grande problema a ser enfrentado. Antigamente, nós tínhamos muitos problemas na OAB de relação de advogado com advogado, naquelas questões de disputa de cliente. O cliente vai em um escritório, vai em outro, vai num terceiro, faz quase um leilão e ali depois escolhe o advogado. Hoje nós temos recebido de uma forma diferente. Nós temos recebido muitas reclamações de colegas que são surpreendidos com procurações dentro dos autos, sem prévio aviso, sem nenhum telefonema, sem nem uma conversa, sem acerto de honorários. Isso também tem sido relativizado de uma forma que gera imensa preocupação e gera entristecimento de advogar numa classe que não se respeita, né, de advogados que não se respeitam. Isso viola a advocacia e também faz com que aquele cliente entenda que a nossa profissão não tem toda essa importância, que se um advogado entra no processo, né, adentra um processo que já existe um advogado litigando sem nenhum cuidado, também o cliente não terá o cuidado com o advogado, né, ele com seu patrono e com o próximo pode fazer a mesma coisa. São problemas que têm nos trazido a reflexão, porque não é... Independentemente do tamanho da comarca, independentemente de estar aqui no interior ou na capital, nós estamos enfrentando problemas muito parecidos, né? A advocacia, ela... Doutora Maria Luísa, tenho que te interromper de novo, porque já está realmente no final, a gente já está extrapolando o tempo. Preciso que a senhora faça as considerações finais e encerre, por favor. Vou concluir. O assunto é muito amplo e o tempo é pouco. E tenho você sucedida por 2 colegas e não quero interrompê-los também. Não quero te retirar o tempo deles. A gente precisaria de muito tempo para refletir sobre todas essas questões. Elas são complexas mesmo. Elas nos trazem assim, uma preocupação
é uma indignação, é uma preocupação e é também a gente precisa repensar como que a gente vai fazer isso, como que vão ser as mudanças. A gente quer mudanças, a gente quer uma flexibilização maior na publicidade, que é o que estão se buscando agora, o que se busca agora, mas e isso, qual é o impacto disso no Código de Ética, no cumprimento dos nossos deveres, que já estão sendo violados, como se o Código de Ética não existisse. E essa ampliação vai satisfazer ou vão cada vez mais querer ampliação e o Código de Ética vai continuar como uma letra morta? Então, é essa reflexão que faço. Nós precisamos realmente ser propositivos nesse momento. Vai existir uma alteração em breve e que essa alteração sirva para elevar a advocacia perante a sociedade, não é? Que ela sirva para fortalecer esse momento tão difícil, nesse momento de tanta transformação, nesse momento que nos está sendo requerido, assim, repensar nossa profissão e nossa forma de trabalhar, mas que isso não nos afaste dos nossos princípios, não nos afaste da nossa importância, da importância da advocacia para a sociedade, de tão crucial é uma advocacia coesa, unida, integrada, honesta e que exerça a sua profissão, a nossa profissão, com seriedade, competência, com coragem, de forma aguerrida, mas sem jamais esquecer a ética, os nossos deveres, os nossos direitos expostos ali no Código de Ética, que isso é a elevação da nossa profissão, isso é a garantia de ter um trabalho reconhecido futuramente, de plantar aqui para ser colhido mais tarde. Tenho certeza que aquele profissional que zela por tudo isso, ele terá merecidamente o seu reconhecimento, talvez com mais trabalho, talvez com mais esforço, mas com certeza com mais solidez. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, me desculpe por ter passado um pouquinho do meu tempo, mas essa oportunidade eu não gostaria de ter perdido, de falar um pouquinho desse assunto que está tão em voga e que realmente nos traz a tantos debates aqui no interior, na Bahia todo, no nosso Conselho de Ética, no nosso Conselho Pleno, e eu tenho certeza que em todas as seccionais do Brasil estamos passando por vários momentos difíceis e que nos faz pensar e ter que realmente analisar o que está acontecendo com a nossa profissão e que de qual forma, qual modo que nós temos de fortalecê-la e não mitigá-la nesse cenário. Obrigada a todos e todas e tenham um bom dia, um ótimo evento. Parabenizo mais uma vez a Sara Barros por esse evento muito grandioso que muito me orgulha de participar. Muito obrigada. Joia, muito obrigada. E já acelerando, já não vou perder tempo aqui fazendo mais comentários ainda, né, da sua brilhante palestra, as pessoas comentando também da importância desse conteúdo aqui no nosso chat. Obrigada. Vamos convidar agora o Dr. Rui Carlos. Dr. Rui já está com a gente? Está tudo ok? Por favor, pode soltar a participação dele. Bom dia, Dr. Rui. 15 minutinhos, certo? Qualquer coisa eu interrompo e lhe aviso. Ok. Tudo ok, estamos lhe vendo e ouvindo muito bem. Pode começar. Então, bom dia a todos e a todas. É uma grande honra para mim, né, por esse convite para participar desse grandioso evento, mais um grandioso evento do AB Bahia, que está se especializando em trazer grandes eventos em prol da advocacia, trazer conhecimento, conteúdo para nós advogados. E um evento todo organizado pela Comissão da Jovem Advocacia. E nos resta, nesse momento, dar os parabéns, especialmente para Hermes, que é nosso tesoureiro seccional, e Sarinha, doutora Sara, que é presidente do Conselho da Jovem Advocacia, porque a organização de vocês está um show. Estão de parabéns, realmente. Só nos resta dar esses parabéns de todo o coração, porque a grandiosidade desse evento se estão efetivando nesses 3 dias. Me sinto honrado também de ter nesta mesa 3 grandes colegas, Simone, Maria Luísa e o Zé Henrique. Como é que eu poderia iniciar, não teria mais prazer de iniciar uma palestra num evento desse porte, ao lado de 3 pessoas especiais para mim. Então, eu sinto honrado estar com vocês 3 nessa mesa hoje. E eu não digo que é uma palestra, eu digo que é um bate-papo. Estamos aqui para trazer um pouco
de nossa experiência, um pouco do dia a dia profissional para os novos colegas. Não é uma palestra, até pelo tempo. Então, eu digo que estamos batendo um papo de nossa experiência para os colegas que estão assistindo esse encontro da advocacia. E quando fui convidado para participar desse painel, Cordialidade, Ética e Deveres Profissionais, eu me questionei o que trazer, que experiência passar para os colegas. O que poderia trazer para a jovem advocacia que estariam assistindo essa palestra aqui hoje? Aí, conversando com uma amiga minha, um bate-papo do dia a dia, no meio dessa conversa saiu a seguinte frase dela: um bom pedir faz um bom dar. Isso me levou a fazer um link entre nosso Código de Ética e o nosso Estatuto da OAB. Por que esse link? E por que essa frase, um bom pedir faz um bom dar? Porque nós vemos no dia a dia da advocacia, uma confusão entre a cordialidade e o exercício da advocacia em suas prerrogativas profissionais. Existe um equívoco que nós, no dia a dia, atuando na defesa da advocacia, dentro da comissão de prerrogativas, a gente vê que na hora que o advogado, o colega chama a gente, estou ferindo minha prerrogativa, mas quando chegamos até o local, no final das contas, não é a prerrogativa que está sendo violada. Não está tendo uma violação de prerrogativa. Está ocorrendo um desrespeito, infelizmente, um desrespeito do colega contra um terceiro. Então, isso que queremos chamar a atenção. E por que esse link? O link que fizemos foi com relação ao artigo 27 do nosso Código de Ética, que é a Resolução 2 de 2015, com o capítulo 2 do Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906. Todas as vezes que estamos chamados para dar as boas-vindas aos jovens advogados que estão recebendo sua carteira, estão prestando seu compromisso, nós chamamos a atenção que o primordial de quem está iniciando a carreira de advocacia é ter como livro de cabeceira o Estatuto da Advocacia e nosso Código de Ética. É um livro primordial. É um conteúdo que, assim que saímos da faculdade, deveríamos estar com isso implícito dentro de nós. Teria que ser um conhecimento nato nosso. Infelizmente, como Maria Luiz colocou na estante, parece que as pessoas não leem o Código de Ética. E uma situação que pode ser resolvida com um simples bom dia, com um simples aperto de mão, acaba trazendo uma consequência totalmente desproporcional ao que poderia ser organizado naquele momento. Então, o que diz o artigo 27 do nosso Código de Ética? O advogado observará nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. O dever de urbanidade é de ser observado da mesma forma nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º, no caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se o processo ético disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para a apuração de ilícito penal. Infelizmente, isso não é uma coisa geral, graças a Deus, são fatos pontuais. O que efetivamos é que se esqueceu, no atuar da advocacia, dessa cordialidade, do bom dia, do bate-papo com o colega, porque o código é ética, é uma conduta ética, o que eu acho que nem deveria ser, porque eu acho que isso tem que vir de berço, tem que vir de família. A cordialidade no tratamento com o próximo, a cordialidade com o colega de profissão. Quantas vezes vemos colegas precisando de uma situação de urgência, precisa de um colega e naquele momento o colega não estende a mão. O pior na advocacia, a gente diz que é um círculo. Hoje eu preciso do colega, amanhã o colega pode precisar de mim. Se o colega não me ajuda hoje, como eu vou poder ajudar esse colega outro dia? Aí volta ao que o Simone colocou aqui.
praticar, dar o bem para quem trata o mal, mas devolver com o bem. Devemos exemplificar realmente, nessa lei do retorno, o bem no dia a dia. Vamos dar um exemplo. Hoje, temos audiência, hoje de tarde, e precisamos viajar. Aí ligamos para o colega, podemos pedir um adiamento dessa audiência? O colega, não, que eu não posso, que eu não peço, que eu não sei, que não dá para fazer, porque meu cliente vai deixar. Isso, gente, é um gesto de amizade, porque amanhã esse colega que está pedindo hoje pode estar no sentido inverso. Então, essa urbanidade é uma conduta ética, e que, infelizmente, no dia a dia estamos perdendo esse conteúdo, estamos nos perdendo no dia a dia de advocacia. Eu não sei se é a labuta, não sei se é muito advogado trabalho, o pessoal fala disso, tem muitos advogados no mercado, e isso traz aquele angústia em cada um, e aí começamos a ultrapassar limites que não deveriam ser ultrapassados. Várias vezes chegamos em situações em defesa prerrogativa, como já colocamos aqui, que bastaria um simples bom dia. Bateria, o senhor pode me ajudar? O senhor pode fazer isso para mim? E não foi feito. O que poderia ser feito com uma ação de cordialidade foi feito numa situação de discordialidade. Foi o colega que não foi atencioso o suficiente para evitar que o simples pedido de um andamento de determinado procedimento chegasse ao absurdo de se policiar, até a necessidade de chamar a polícia. Então, é uma necessidade urgente da advocacia, principalmente da advocacia. Leia o nosso código de ética, leia o nosso estatuto da OAB, da advocacia. É simples, não perde muito tempo. O estatuto são poucos artigos, o código também são poucos artigos, mas são necessários, são procedimentos necessários para que possamos trazer a advocacia ao primor que ela realmente merece. Acho que foi Maria Luísa que colocou nesse instante aqui. Nós trabalhamos com defesa de direitos de pessoas, de bens. Nós trabalhamos com interesses, com defesa de interesses. Nós temos que demonstrar que estamos aptos. Como? Com ações antiéticas, vamos poder demonstrar para o nosso cliente um dever ético. Como poderemos cobrar do judiciário se nossa conduta não está sendo uma conduta ética? Devemos, para cobrar, devemos primeiro exemplificar. O exemplo é o maior procedimento que podemos ter no nosso dia a dia. Exemplificar o que é ser profissional, o que Maria Luísa colocou na estante, ficar se pregando grandiosidade da advocacia, dizendo que ganhou processo tal, ganhou aquele processo, expor cliente em rede social. Isso não é conduta ética. Então, conclamo os colegas que estão assistindo esse bate-papo, não essa palestra, esse bate-papo, que peguem o código de ética, estudem o código de ética, peguem o estatuto da OAB, leiam o estatuto da OAB. Isso vai alavancar muito mais a profissão de cada um do que ficar em redes sociais causando uma inflação ética pelo propaganda irregular de sua profissão. Então, é uma experiência que queremos trazer para os colegas, para que fiquem atentos nessa cordialidade. Às vezes, pela falta de cordialidade, vocês podem ter um prejuízo bem maior. E esse prejuízo pode ser incalculável e talvez nem possa ser resolvido, porque ele ultrapassa um limite tal que a situação que vivemos hoje é uma situação que, se eu falo A, você fala B. Eu falo C, você fala I, e aí vai seguindo, e é um atrito totalmente desnecessário. Então, temos que ter comedimento em nossas ações, em nossas respostas, somente exercitando a cordialidade, o respeito ao próximo, o respeito individualizado de cada um.
É uma conduta ética que não seria necessário estar no código de ética, não é necessário estar no estatuto da OAB, mas está lá. Então, temos que passar o nosso dia a dia a exemplificar essa cordialidade. Possamos, no dia a dia, realmente nos portar como profissionais do direito, como somos, como defensores do direito, da justiça, da Constituição Federal. Então, eu quero chamar os colegas para que possamos, no nosso dia a dia, exemplificar a cordialidade, possamos exemplificar o respeito ao próximo. E assim, com certeza, podemos chegar um dia de uma advocacia plena, sincera e objetiva para todos nós. Encerro aqui, porque eu sei que tem mais nosso colega Zé Henrique para falar. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, o nosso querido Hermes, a nossa querida Sara. Estão novamente parabéns por esse grande evento. Muito obrigado a todos. Doutor Rui, muito obrigada pela pontualidade, por tantos conhecimentos aqui compartilhados com a gente. Na sequência, a gente tem o próximo palestrante, o último desse painel, doutor José Henrique Andrade Chaves, a quem eu já entrevistei. A gente falou muito, né, dessa questão de fiscalização do exercício profissional na OAB. Obrigada pela sua presença. Também 15 minutinhos para compartilhar seu conhecimento com a gente. Boa tarde já, né? Boa tarde, Milena, um prazer revê-la, ainda virtualmente, né? É um prazer revê-la ainda virtualmente, mas pretendo em breve estar com você no estúdio para fazermos uma entrevista pessoal, presencial. Verdade. Eu quero iniciar esses momentos, esses poucos instantes falando aqui com vocês, primeiro agradecendo a minha instituição querida, a OAB. A presidência de Fabrício tem sido um grande exemplo nesse período. Engraçado que quando nós começamos essa questão de pandemia, uma preocupação com certeza veio à mente de todos nós. Como é que vamos fazer as coisas daqui para frente? E aí a OAB tinha uma grande carta na manga. Hoje nós estamos vendo a grandiosidade de um evento como esse. Parabéns, Sarinha, espetacular o que está sendo feito nessa conferência. Tivemos há pouco tempo também a conferência da mulher advogada, e como é bom ver que a OAB não para de atuar, de levar conhecimento, de levar ensino para cada um de nós. Quero agradecer aqui a Hermes Hilarião, não o tesoureiro Hermes Hilarião, mas o amigo Hermes Hilarião, que bota a gente nas dificuldades, né? Fazer um painel com Simone, com Lu, com Rui, não é fácil. Mas eu sou esperto, falei assim, eu vou falar por fim. Aí eu falo pouco, eles já falaram tudo, não é? E aí fica tranquilo. Mas eu quero agradecer, Herminho, você é espetacular. Você é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita consideração. Simone, meu Deus, Luísa já falou, falar depois de Simone é difícil. Que aula! Aula foi o que você fez aqui hoje. Quanto ensinamento, quanta riqueza. Lu, eu chamo de Lu, é Maria Luísa, mas eu chamo de Lu, porque Lu é uma querida, é uma amiga, 2 anos de 2 mandatos no conselho, desde a época de gestão à frente da subseção de Guanambi, ela já era presidente lá, e a gente já tinha as nossas amizades, e é espetacular estar com você, uma pessoa que tem graça, que tem leveza, mas acima de tudo, traz uma seriedade na condução das suas ações, que é um exemplo para todo mundo. Ruizinho, meu amigo, um amigo do coração, esse homem é um exemplo na defesa da advocacia. Ele é daqui de Itabuna também e é um exemplo. Não para um instante. Eu acho que tem hora que ele deixa para trabalhar meia-noite para poder se dedicar às coisas que os colegas precisam. Eu nunca vi Rui dizer, eu não posso. Ele sempre está presente, ele sempre está ali perseverando a favor da advocacia. É um prazer estar aqui com vocês falando de tudo isso. Eu quero saudar também a todos os jovens advogados que nos assistem nessa oportunidade. Mas eu queria iniciar falando
fazendo um apanhado do que foi feito. Até porque o tempo que nós temos é relativamente curto. E aqui eu já perdi 4 minutos só em agradecimentos. Mas eu quero falar aqui rapidamente sobre essa questão da cordialidade, que foi tão bem abordada por Rui, mas que foi iniciada na fala de Simone. Simone começou a falar da cordialidade e da gentileza, e ela fez uma citação, né, bíblica, né, da carta de Coríntios, quando Paulo diz assim, todas as coisas me são permitidas, me são lícitas, me são possíveis, mas nem todas me convêm. E eu acho que isso é tão importante para a advocacia, porque isso norteia, mas não para a advocacia, não só para a advocacia, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Né? Isso norteia a nossa vida. Tudo eu posso fazer qualquer coisa, mas aquilo me convém fazer? Eu acho que todo mundo fizesse isso, fizesse essa pergunta antes de determinadas ações, errávamos muito pouco. E Simone fez aquela abordagem maravilhosa quando ela disse do eu quero, eu devo, ou eu posso. Eu quero é fácil, eu quero fazer, maravilhoso. Eu posso, a regra não proíbe, então eu posso. Mas a pergunta principal é, eu devo fazer? E aí me chega a Luísa e Lu me traz uma aula sobre o que a gente tem visto acontecer atualmente. E eu até entendo, Lu, essa vontade de mostrar o seu serviço. Olha, eu estou aqui, eu preciso trabalhar, eu tenho que ganhar o meu dinheiro, todos nós precisamos disso. Eu entendo. O que nós não podemos confundir é simplesmente usar a rede social, não para levar um conteúdo jurídico, mas sim com um intento comercial. E isso me assusta, porque nós não podemos permitir hoje excessos, brincadeiras, e quando eu boto essas brincadeiras, eu boto entre aspas, porque tem brincadeiras que extrapolam todos os limites, e isso não convém para a advocacia. Nós também não podemos acreditar que um advogado vá para a rede social com deboches, com excessos desse tipo. Essa semana, um colega querido da cidade de Ilhéus me enviou uma série de cards. E aquilo me assustou. Eu cheguei a um ponto e falei assim, para porque está me assustando. E aquilo foi colocado, eu não quero citar muito não, porque talvez muitos já tenham visto, e eu não quero dar divulgação a uma coisa tão errada. Mas aquilo simplesmente pegava advogados e colocavam em figuras de personagens, e aquilo começou a ser lançado em redes sociais. E eu pergunto, o advogado é um super-herói? Não. O advogado é um ser humano que tem família, que tem boleto para pagar, que tem dificuldade, que tem saldo bancário negativo muitas vezes, que tem que botar gasolina no seu carro, que tem que ir no mercado fazer compra e sabe que a carne está custando caro pra caramba. E o advogado não é um super-herói, ele precisa sempre mostrar que ele é humano, E quando falamos de ser um ser humano, de ser humano, nós não vamos falar aqui apenas das nossas dores ou dos nossos problemas, mas vamos falar dessa nossa cordialidade que o Rui falou tão bem, que o Rui trouxe com tanta precisão. Quando falamos de ser um humano, é você chegar na mesa de audiência ou no dia a dia, na advocacia, e não exigir apenas naquilo que o Rui falou, o igual tratamento, mas principalmente levar em conta a cordialidade acima de qualquer outra coisa. Porque se eu sou cordial, eu posso exigir o igual tratamento. Mas se eu sou grosseiro, o igual tratamento pode vir também. Ainda que a gente não queira, ainda que não seja o ideal, mas ele pode vir. E é interessante tudo isso, porque o nosso Código de Ética, o artigo 2º, o seu parágrafo único, ele diz assim, são deveres do advogado preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade
e indispensabilidade da advocacia. E diz mais: atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. E no item 3 diz assim: velar por sua reputação, presta atenção, pessoal e profissional. E quando nós falamos de tudo isso, me vem aqui lembrarmos o que significa ética. Porque esse é o tema geral desse painel. E a ética nada mais é do que a parte da filosofia que investiga princípios que motivam, distorcem, disciplinam e orientam o comportamento humano. É o respeito à essência de normas, olhe bem, de valores, não apenas de normas, mas de valores referentes e presentes em qualquer realidade social. Observem tudo isso, porque é interessante. É muito fácil a gente ver o erro do nosso colega, não é? A gente fala assim, mas fulano agiu de tal forma. E muitas vezes a gente age igual ou pior do que o que ele fez, mas a gente não consegue observar isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas na regra não está escrito isso. Não é? Me desculpe que eu botei aqui o meu temporizador e ele acabou de tocar. A regra diz, não está escrita isso. Mas os valores morais que norteiam a nossa condição, eles delimitam a nossa atuação. Não é apenas aquilo que eu vou divulgar em rede social, não é apenas aquele procedimento que eu tenho que ter em mesa de audiência, mas é o meu dia a dia, é o meu comportamento, é como a sociedade vê a minha pessoa no dia a dia. O que a sociedade fala de mim? Porque não adianta eu ir para a rede social mostrar que eu tenho um carrão, não adianta mostrar em rede social que eu viajei para Fernando de Noronha, que eu viajei para Miami, que eu fui para Nova York, que eu fui para Paris. Mas se na minha cidade, se no meu meio ambiente, as pessoas falam assim, ele fez tudo isso, mas ele esqueceu de devolver o dinheiro do cliente dele, ele esqueceu de pagar a conta que ele está devendo em tal lugar. Esse procedimento não precisa que a nossa norma escrita diga, porque isso são valores morais. Não adianta eu mostrar esse super-homem, não adianta eu mostrar-me como aquele que defendo a justiça. Eu só preciso de uma coisa, eu preciso entrar numa audiência sabendo que ali não é um campo de batalha, mas é um campo de respeito. E o que eu quero acima de qualquer coisa é o respeito ao direito, à lei, à justiça. Não há nada pior para um advogado do que um despacho ou uma sentença que é injusta. E quantas vezes nós nos deparamos com isso? Mas também não há nada pior para o nome do advogado do que ele ser injusto, do que ele ser antiético, do que ele muitas vezes rasgar as normas de conduta. Ética é isso, é o bom viver, é a boa convivência, é o respeito ao próximo, é o respeito a si mesmo, é respeito à sua família, é respeito à magistratura, à sociedade. Nós precisamos deixar que esses valores apareçam cada vez mais no nosso meio e em nossas vidas, porque é dessa forma que a sociedade vai nos escolher como bons profissionais. É dessa forma que a melhor publicidade vai acontecer. Olha, procure a doutora Simone. Ela me defendeu num processo assim, e olha como ela é boa profissional. Olha, procure Maria Luísa. É uma pessoa que eu assino embaixo. Quando o nosso cliente diz isso, diga assim, eu sei que eu trabalhei corretamente com aquela pessoa. É a melhor propaganda, melhor publicidade que nós temos. A melhor. Não existe publicidade melhor. Não existe coisa melhor para nós
do que o reconhecimento do nosso cliente. E o reconhecimento do nosso cliente não é porque brigamos, como muita gente fala, briguei mesmo, eu faço o que aconteça. Não, é porque respeitamos. É porque sabemos conduzir a nossa postura diante das intempéries que vão surgir no curso do processo. Encerrando, a gente precisa saber dos nossos limites. E é interessante isso. Ontem eu recebi um arquivo em PDF que era uma petição. E são essas brincadeiras, esses excessos, essas coisas que a gente assusta quando lê. A petição iniciava não com excelentíssimo senhor doutor juiz, mas no lugar do excelentíssimo tinha um palavrão. Eu parei de ler naquele mesmo instante. Para mim, não tenho condição de pensar que um advogado tenha coragem de escrever um palavrão em uma petição. Isso é absurdo. É essa postura que nós precisamos eliminar da nossa conduta profissional. Ética é você respeitar a sua profissão. E quem escreve aquilo, ele não está desrespeitando o juiz que leu, não. Ele está desrespeitando a advocacia. É exatamente isso que nós precisamos a cada dia. Respeitarmos, sermos respeitados, respeitar os nossos clientes, respeitar os nossos colegas e atuar de forma que a ética seja o padrão do nosso comportamento. Quero agradecer mais uma vez aqui a participação de todos, ao público que está assistindo, agradecer a Sarinha mais uma vez, eu quero agradecer a Sarinha por isso, e agradecer não só pelo fato de nos convidar, mas por nos presentear com uma conferência tão boa, tão rica, né, com tanta substância para toda a advocacia, e ter nos convidado para participar de um painel com pessoas tão queridas. Eu acho que eu não poderia escolher melhor. Pessoas que eu tenho realmente no meu coração. Simone, Maria Luísa, Ruizinho, pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Muito obrigado a todos. Helena, muito obrigado pela sua condução. Doutor José Henrique, que brilhantes colocações. Aliás, esse painel foi completo. Realmente repleto de cordialidade, de ética, de responsabilidade. Deixa eu ler aqui algumas participações das pessoas. Maravilhosa palestra, é a Bruna Sampaio aqui colocando. Tem a Mari Júlia que fala o seguinte: pois é, doutor Antônio, se todos levassem em consideração esses requisitos que nos foi proposto hoje nesse congresso, jamais estariam aí em caminhos opostos. Muito bacana as colocações. Quero agradecer a todos que participaram aqui do nosso painel. Dizer a você que está em casa acompanhando que a gente vai para um breve intervalo, mas antes eu quero já dizer quais serão os palestrantes aqui da Sala 1. A gente vai ter o tema Como Empreender e Gerir a Advocacia em Tempos de Pandemia. Nossos palestrantes são Tássia Prado, Lucas Biondi e Maurício Lee, aqui com a gente a partir das 14 horas, tá? A gente vai para um intervalo pequenininho, 14 horas a gente volta, é tempo de beber uma água, é tempo de almoçar rapidinho e voltar para continuar com muito conteúdo, tá? Vocês que estão participando aí através da internet, do nosso chat, obrigado, continuem assim, é muito importante esse feedback, essa participação de vocês, podem perguntar assim. Essas palestras da manhã foi nesse formato, né? Eles aproveitando o tempo de conteúdo no Zoom, mas em qualquer oportunidade, mandem suas perguntas. Obrigada pela companhia e até logo mais, 14 horas. Tchau, tchau.